Você assiste agora a mais um programa da TV Mercado, uma produção do portal Mercado do Cacau. Produção, moagens, formação de preços são os principais temas da nossa conversa. E quem está aqui é o mestre em Economia Rural, especialista em comércio exterior e técnico da CEPLAC, Antônio Zugaib. Obrigada por sua presença. É um prazer estar aqui, Nancy. Zugaib, para começar a nossa conversa, eu gostaria que você explicasse como está a produção mundial de cacau hoje. Olha, a produção mundial, ela está, em termos de estoques, ela está crescendo, né? Agora, no último boletim da Organização Internacional do Cacau, ela teve um déficit de 71 mil toneladas de cacau. Hoje, o principal produtor de cacau é a Costa do Marfim, seguida de Gana. Os países africanos, eles estão mais ou menos com 72% hoje da produção mundial, tá? A Ásia e a Oceania em torno de 15% e as Américas em torno de 13%. A participação do Brasil em relação ao mundo, que já teve em 14%, 15%, hoje está em torno de 4,8%. E com relação às moagens de cacau? O principal país moageiro é a Holanda, né? A Holanda, seguida da Alemanha. E podemos ver que também outros países, por exemplo, a Malásia, ela já teve como grande produtor de cacau, tá? Hoje a Malásia está se destacando como um grande país moageiro, né? Na área importa muito cacau. Eles devem estar mais ou menos em torno de 300 mil toneladas de moagem. Ele deve estar importando em torno de 280 a 290 mil. Está produzindo somente 10 mil toneladas por aí. Então são coisas desse tipo, né? Essas mudanças que ocorrem em termos de moagens, né? Zugaib, e como está o consumo de cacau no mundo? O país que consome mais, em termos quantitativos, são os Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos em torno mais ou menos de 7.525 mil toneladas, tá? Seguido de Germânia, que é a Alemanha, né? Reino Unido. Agora, quando você você analisa o consumo per capita, aí já a configuração muda totalmente. A Bélgica, né? A Suíça estão em primeiros lugares, tá? Com 5,6 kg, né? de cacau consumido por habitante, tá? E aí um país que poderia ter uma população grande, poderia estar consumindo bastante, seria a China, né? Então, somente 0,03. Então, muito pouco, né? Em torno do mercado global do nosso cacau. Vamos falar de preço. Como é formado o preço de cacau? O câmbio a R$2, $1 valendo R$2, tá certo? Então, se você pega uma cotação dessa, né, e vê o preço cheio, né? O que é o preço cheio? É você pegar a cotação de 2070, multiplicar pela taxa de câmbio, dividir por 1.000 e multiplicar por 15, tá? Sem envolver custo nenhum. Então você pode dar ao produtor R$62 por arroba. R$62 por arroba. O preço no mercado interno ontem estava pagando R$72 por arroba. Isso significa que nós estamos com ágio em torno de R$10 por arroba. Se você colocar em termos de reais por tonelada, né, em torno de R$660 por tonelada. Dividindo por 2, a taxa de câmbio, né, você tem ontem estava pagando, além do preço cotado em bolsa, um ágio de $330 por tonelada. Isso é devido a quê? Isso é devido a uma escassez no mercado interno, tá? Se você compara o que você produz e com o que você faz as moagens, né? Você consome, né? Então você pode ter 3 fontes, né? A gente podia usar uma só, né? Mas se você analisa a nível de IBGE, a produção IBGE foi 230, hoje 200. Então, existe um déficit no mercado interno em torno de 40 mil toneladas. 30, 40 mil toneladas. Se você analisa em termos da Organização Internacional do Cacau, né,
você tem em torno de 55 mil toneladas. Tá? Eles usam hoje a previsão de estar uma produção de 180 mil toneladas. 180 mil toneladas. E você usando a Associação Comercial da Bahia, esses dados ainda, o déficit ainda aumenta, vai para quase 80. Tá? Então, esse déficit no mercado interno faz com que as indústrias ela procurem mais cacau, né, a nível de mercado, e quando elas procuram cacau, né, a lei da oferta e da procura, né, procura o cacau, o preço sobe, ou seja, ele paga um preço, um ágio, ele paga acima do preço do mercado, da cotação, ele paga um ágio que hoje, ontem, no caso, estava a $330 por tonelada. E a nível de mercado internacional, por que os preços não reagem? Vou fazer um panorama de 1970 para cá. Olha bem, nós tínhamos em 70 um preço que variava até $5.000 por tonelada. Eles chegaram em termos médios a $3.660 por tonelada. Vários países começaram a plantar cacau, tá certo? Então, os estoques eles saíram em torno de 800 até 1.560.000 toneladas, né? Foram através de 7 superávites seguidos. Hoje tem um déficit no mercado internacional em torno de 71 mil toneladas, né? O preço deveria subir um pouco. Por que não sobe? Porque essa questão de preço é dinâmica, né? Hoje ela é cotada em bolsa, né? Nós temos aí uma crise na Europa, a Grécia passando por dificuldades financeiras, assim como a Espanha. Isso faz com que os investidores, né, ele procurem um produto mais seguro, tipo ouro. Tá? Então ele corre, né, do cacau, da cotação não só de cacau, mas outros produtos agrícolas, para um produto padrão ouro, que é um padrão internacional. Isso faz com que os preços caiam. É o que está acontecendo atualmente no mercado internacional, esses preços caírem. Quais são os instrumentos que você utiliza, Zugaib, para previsão de preço? Olha bem, eu utilizo 2 instrumentos básicos, 2 relações básicas. É a chamada relação estoque-consumo, né? Chama de ratio. Essa relação ela tem um comportamento inversamente proporcional aos preços. Tá? Quando a relação está alta, os preços estão baixos. Quando a relação está baixa, os preços estão altos. Por exemplo, em 1976 e 77, nós tínhamos uma relação de 19,1%. Tá? Essa relação, essa divisão, 19,1%. Os preços estavam em torno de $3.600 por tonelada. Essa relação foi subindo de 19,1%, chegou mais ou menos em 90, 91 a 70,7%. Tá? Fez com que o preço desmoronasse e chegasse na faixa de $1.000 por tonelada, 1021, como eu falei. Houve uma redução. Agora, né, essa relação saiu de 90, 91 de 70,7, ela está caiu. Essa última previsão, né, para 2011, 2012, é em torno de 42,7. Tá? Isso realmente, os preços fizeram com que os preços subissem até $3.400 por tonelada. Tá? Houve essa quedazinha por causa da economia na Europa, né? Mas a previsão em termos de estoques, essa relação estoque-consumo é uma previsão de alta. Tá? Outra previsão também que eu faço, outra relação que eu acompanho, é a quantidade de meses, né, que o estoque garante a demanda mundial. Tá? Então eu acompanho também desde 1960 essa relação e a gente tem um comportamento também inversamente proporcional. Tá? Nós tivemos em 76, 77, 2 meses, isso dá mais ou menos $3.600. Né? Então, essa relação subiu para 8 meses, tá certo? No período de 90. Então, os preços caíram para $1.020. Então, hoje, nós estamos com 5 meses, tá certo? Então, saímos de 8 para 5. Então, os preços realmente subiram
por $3.000 e tantos, $3.400 por tonelada, e estão com a previsão de aumento, com esses 71 mil toneladas de déficit, tá? Então são parâmetros, né, que a gente usa no mercado internacional. Agora tem que dizer o seguinte, que no mercado internacional, em mercado de um modo geral, né, não devemos especular, né? Isso é para profissionais, especulação é para profissionais. Então devemos fazer uma média de preço. O produtor faz uma venda, faz uma média de preço durante o ano. Porque quem especula são especuladores, profissionais que estão ali no mercado, olhando gráfico, olhando informações, entendeu? Então são difíceis de acertar, imagine o produtor que não tem essas informações.